último levantamento divulgado pelo Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, ligado ao Ministério da Justiça, apontou que a população carcerária feminina é de 37 mil mulheres. Dentre essas, mais de 12 mil são mães de crianças com até 12 anos e 208 estavam gestantes. No programa Artigo 5º de hoje, vamos falar sobre os direitos das mães presidiárias e dos bebês que nascem nas instituições espalhadas pelo país. Vamos ver o que diz a Constituição sobre esse assunto. A Constituição Federal assegura às presidiárias as condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Em 1981, a Lei de Execução Penal assegurava às mulheres apenas direitos comuns a qualquer detento, sem distinção entre sexos. Só em 2009, algumas alterações na lei passaram a garantir mais direitos às detentas. Para falar sobre essas mudanças e os demais direitos das mães no cárcere, eu converso por Skype com Soraya Mendes, advogada criminalista e pós-doutora em teorias jurídicas contemporâneas, e com a psicóloga Aline Xavier, que atua na penitenciária feminina do DF e é doutoranda em psicologia clínica e cultura. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Doutora Soraya, o que mudou na prática com as alterações dessa lei? Primeiro, eu quero agradecer essa nova oportunidade de estar com vocês aqui do Artigo 5º, esse programa que tem um nome tão significativo, né? Porque traz aquilo que é, na verdade, o coração da nossa Constituição. E a tua pergunta, ela é uma pergunta que eu acredito que possa começar a ser respondida, infelizmente, de forma negativa, não sobre o aspecto legal, porque, na verdade, o que nós temos ao longo dos últimos anos são poucas modificações naquilo que se tem de uma prática no sistema carcerário em relação às mulheres, embora não se possa dizer que não haja avanços também, muito em função das denúncias que são feitas, inclusive em âmbito internacional, da manifestação do próprio Supremo Tribunal Federal em relação às presas provisórias, especificamente, o direito à domiciliar, quando mães ou quando gestantes, mas por esse aspecto, como eu colocava de início, nós ainda temos um quadro bastante deficitário, bastante precário, porque o que nós verificamos é cada vez mais um incremento de mulheres dentro do sistema prisional. E é óbvio que um sistema prisional que comporta um determinado número de pessoas, sejam de homens ou sejam de mulheres, e muito especialmente de mulheres, e um sistema prisional que, historicamente, e aí a gente pode retroceder no tempo bastante e verificar que ele nunca foi verdadeiramente adequado para aquelas que são as necessidades femininas. Então, nós temos uma situação muito difícil enfrentada pelas mulheres que são encarceradas. Doutora Aline, a senhora trabalha com isso aí na prática, né? Quais são as principais dificuldades que a senhora sente aí nas mulheres que estão grávidas ou que tiveram seus bebês dentro do presídio? Sim, eu trabalho como você disse, na penitenciária feminina do Distrito Federal. É importante ressaltar que aqui a realidade é um pouco diferente. Por mais que ainda seja um presídio que tenha várias questões, né, a serem melhoradas e trabalhadas, a realidade do Distrito Federal ainda é um pouco diferente da realidade do resto do país. Né? Aqui a gente não tem superlotação, por causa da pandemia, hoje a gente tem uma quantidade muito pequena de gestantes e de puérperas, né? A gente tem 2 gestantes hoje e apenas uma puérpera, e as maiores dificuldades geralmente são uso de drogas delas, muitas chegam já fazendo um uso de drogas muito importante, assim, né, no sentido de muito grave. Então, essa é uma grande questão. A outra questão também é o próprio preconceito que essas mulheres passam dentro do sistema. Essas mulheres, muitas vezes, são vistas como, por terem cometido crimes, né, são vistas como mulheres que não deveriam ser mães, não são percebidas como mulheres que podem exercer uma maternidade de uma forma ideal. E são extremamente julgadas em relação a isso. Então, é uma das coisas que nós tentamos trabalhar muito lá, mas ainda é um desafio. E o Departamento Penitenciário Nacional publicou um mapeamento de mulheres presas grávidas, parturientes, mães de crianças até 12 anos, idosas ou doentes. O
O levantamento foi feito em todo o sistema prisional brasileiro com o intuito de avaliar o estado de saúde dessas mulheres e a adoção de medidas preventivas no enfrentamento à Covid-19. Vamos assistir a reportagem. O levantamento contou com dados da população carcerária feminina de todos os estados. Das 37 mil mulheres presas, mais de 4 mil possuem alguma doença crônica ou respiratória. As doenças mais comuns são hipertensão, HIV e diabetes. Em relação aos diagnósticos de problemas respiratórios, 231 são asmáticas, 226 têm bronquite e 108 algum tipo de doença pulmonar. Também foi possível constatar um pouco do perfil das detentas. Do total de mulheres presas, mais de 12 mil são mães de crianças de até 12 anos. 208 estavam gestantes, 434 possuem idade igual ou superior a 60 anos e estão enquadradas como grupo de risco para a Covid-19. O estado de São Paulo lidera o ranking de mulheres grávidas, mães de crianças com até 12 anos e as idosas. Doutora Soraya, a gente viu pelo relatório que muitas mulheres têm algum tipo de doença, diabetes, hipertensão, HIV. Existe algum tratamento diferenciado garantido a elas na questão de saúde, principalmente quando a mulher está grávida? Bom, é importante dizer que a lei de execução penal, e como não poderia ser diferente em decorrência de tudo que está previsto no texto constitucional que garante a todos os brasileiros e brasileiras e aqueles e aquelas que são residentes no Brasil e então, portanto, também aquelas que são estrangeiras e que estão circunstancialmente ou respondendo processo ou até mesmo já com condenação definitiva no Brasil, deve ser garantido o direito à saúde. Então, nesse sentido, todas essas questões que dizem respeito à intercorrência de saúde que atingem todos, homens e mulheres, que sejam HIV, que sejam as decorrentes hoje também do próprio vírus em decorrência da pandemia, todos eles precisam ter uma assistência que é uma assistência garantida por lei, uma assistência médica. Agora, com relação às mulheres, o que a gente pode destacar de diferenciado? É que as mulheres têm necessidades, até pelos próprios dados que você trazia anteriormente, que são necessidades próprias do corpo feminino, muito especialmente durante esse período, que é o período da gestação, aliás, da gestação, do parto. Então, o direito a ter o pré-natal acompanhado, na sequência, o parto acompanhado, na sequência disso também, tendo em vista que a criança ela pode, de acordo com o texto constitucional, permanecer com a mãe, no mínimo até 6 meses, para os fins de amamentação, ter um pediatra também, portanto, dentro do sistema. Então, na verdade, acho que o que a gente pode destacar como questões que são questões peculiares e absolutamente necessárias é a existência de ginecologista, de obstetra, de pediatra, que são necessidades próprias, né, das mulheres. Historicamente, também concordando com a Aline, assim, historicamente, ser ou não ser mãe, né, eu já escrevi sobre isso, ser ou não ser mãe é uma régua dentro do sistema carcerário, porque dentro do sistema carcerário não se admite que aquela mulher tenha violado a regra e que seja mãe, então ela acaba muitas vezes sofrendo uma execução penal subterrânea, até em relação às outras detentas, porque isso também acontece, a depender também do tipo de crime, é algo que a gente pode discutir, e a gente já conseguiu também verificar por pesquisas que ser mãe, muitas vezes, é a régua que determina uma sentença ainda mais gravosa, porque se compreende que ali se tem de ter um, entre aspas, castigo ainda maior para aquela mulher. Então, essa questão, ela é uma questão fundamental e que se alinha ao fato de que não se dá prioridade. Até parece muito estranho a gente falar de prioridade ao sistema carcerário em certos aspectos, porque o que a gente tem que pensar realmente são em políticas desencarceradoras. Mas a gente também precisa pensar que o sistema carcerário vai existir e que, existindo, ele precisa ser humano, como o próprio Supremo Tribunal Federal já disse, e não uma máquina de moer corpos e almas como ele é. Então, nesse aspecto,
o diferenciador tem que se dar também em relação àquelas que são as necessidades femininas. Então, é sempre importante que todo esse aparato, que muitas vezes as pessoas acham que é um privilégio, que imagina, ninguém tem psicólogo do lado de fora, nem toda mulher tem acesso a ter pediatra, ou para o filho, para a filha, o que a gente está falando aqui tem de existir isso para todos e todas, porque essa é a garantia constitucional e que deve ser garantida também dentro do sistema carcerário, com toda essa característica, que é uma característica de maior pressão em todos os aspectos, do corpo à mente de quem está dentro do sistema. Pois é, doutora Aline, então vamos falar aí como manter a sanidade, principalmente nesse período que a gente sabe que a mulher fica mais sensível, né? Complementando a curiosidade, eu costumo escutar muito psicólogo para preso, para quê? Como se essas pessoas não precisassem de um cuidado também. E se a gente for parar para pensar, essas pessoas estão no fim da linha de todas as políticas sociais. Nenhuma política social, nem de saúde, nem de assistência social, educação, enfim, todas as outras, nenhuma teve... muitas vezes essas mulheres não tiveram acesso a todas essas políticas sociais, né? E isso é um fator de risco tanto para o adoecimento mental quanto para a incidência do crime. Então, essa é uma coisa importante de se pensar, né? São pessoas que estão abandonadas. E aí elas passam por um outro complicador, que é a pandemia. Imagina se para as pessoas que estão dentro de casa, a pandemia está sendo muito adoecedora, sendo enlouquecedora, imagina para uma pessoa que está dentro de um presídio, que não recebe visita, né? Então, principalmente essas mulheres que estão gestantes dentro do sistema, agora, no momento de pandemia, estão passando por várias situações, tem aumentado muito o número de depressão, o número de transtorno de ansiedade, né? O risco de automutilação é muito grande também, ocorre muito dentro do sistema penitenciário. Então, a pandemia, ela veio agora como um complicador mesmo, como algo que veio para agravar a saúde mental dessas mulheres nesse momento, né? A gestação por si só, a mudança do corpo, todas as mudanças sociais, o peso de ser uma mãe dentro do sistema carcerário, isso por si só já traz já é um fator de adoecimento mental para essa mulher, né? Imagina esse período de confinamento total, que elas não podem ter nem uma visita. Então, realmente está sendo muito difícil para as mulheres, tanto que teve influência na saída dessas mulheres do sistema, né? Muitas acabaram saindo do sistema agora, principalmente por estarem gestantes. E o fato de ter esses direitos aí garantidos com essa alteração da lei, de modo geral, ajuda, doutora Aline? Melhora a situação um pouquinho? Sim, melhora. Já é a garantia de direito é extremamente importante dentro do processo de melhora de saúde mental, né? Porque é pensar num conceito de saúde mental ampliado. Saúde mental não é só eu tratar a doença da pessoa, tratar os sintomas da pessoa, mas se eu conseguir que essa pessoa se perceba como cidadã, se perceba como alguém que tem acesso, que deve ter acesso a direitos, mesmo dentro do ambiente penitenciário, eu já estou promovendo saúde mental com elas. Então, promover direitos, né? Pensar com elas, trabalhar essas questões relacionadas a um empoderamento como uma pessoa que tem direito a acesso aos filhos, a saúde, enfim, a direitos sociais, né? É importantíssimo dentro da saúde mental. E melhora relacionados à depressão, à ansiedade, a vários sintomas de humor. Bom, a gente faz uma rápida pausa aqui na nossa conversa. No próximo bloco, nós vamos falar sobre um momento difícil, a separação da mãe e do bebê. O Artigo 5º volta já.
O artigo 5º está de volta. Hoje estamos falando sobre os direitos que a lei garante às mulheres grávidas ou que tiveram seus filhos dentro do sistema prisional. Sobre esse assunto, eu converso agora por Skype com a psicóloga Aline Xavier e com a advogada Soraya Mendes. E vamos conferir uma pergunta enviada para a nossa produção sobre esse tema. Existe algum tipo de apoio psicológico às detentas durante a gestação? E esse trabalho, doutora Aline, que a senhora faz no presídio de apoio psicológico é reforçado durante a gravidez? Novamente, é importante reiterar que isso é uma coisa que acontece aqui no Distrito Federal, que não acontece no resto do Brasil, né? Assim, aqui a gente tem um programa que se chama pré-natal psicossocial. Então, tem um acompanhamento durante toda a gestação das mulheres que estão lá, após o parto e até o momento da saída da criança. Esse programa, elas passam pelos psicólogos, por mim, pela outra psicóloga do presídio e pelo assistente social. Fora todo o pré-natal que elas fazem com as médicas, as enfermeiras. Nesse grupo são trabalhadas questões como desejo materno, a vontade de permanecer com essa criança ou não, porque algumas optam por entregar os filhos para adoção, mas são raros os casos, a maior parte prefere que a criança vá para outra pessoa da família. Então, desde cuidados iniciais com a criança, com o bebê, vinculação afetiva, até a possibilidade de entrega dessa criança, né? Trabalhando isso, na verdade, não como uma mãe que está abandonando seu filho, mas uma mãe que pensa no melhor para a criança, que talvez não seja ficar nesse núcleo familiar, né? Mas, claro, a partir do ponto de vista e do desejo dessa mulher. Bom seria se isso fosse realidade também nos outros presídios, né? Mas o que a lei garante na hora do parto, doutora Soraya, para as mães? Por exemplo, a algema não pode, não é mesmo? Bom, essa questão da algema, né, ela já foi objeto de discussão durante muito tempo, inclusive perante os organismos internacionais de direitos humanos, foi objeto de denúncia de diversas organizações brasileiras nessas esferas internacionais, porque esse é um ponto crucial, ou seja, não pode o uso da algema. E é importante também que se diga, não pode o uso da algema durante o parto, assim como também não pode o uso da algema em trabalho de parto. Significa dizer que muitas vezes essa mulher ela entra em trabalho de parto e ela tem que se deslocar, ela tem que ser levada para um outro local onde a criança efetivamente vai nascer. Então, nesse caso, é necessário que se observe também que a algema não pode ser utilizada, assim como nos momentos imediatos após o parto. E uma outra questão também importante é, durante o trabalho de parto e durante o parto, não é possível o acompanhamento, não é autorizado, não é admitido o acompanhamento por agente penitenciário. Por quê? Porque existe toda uma equipe para dar o suporte àquela mulher, assim como as demais mulheres, e nós temos como um princípio fundamental de que o parto tem que ser humanizado, e um parto humanizado é um parto que também preserva a intimidade. Aliás, por sinal, a mulher presa também tem o direito a ser acompanhada. Nós estamos num período excepcional, que é esse período pandêmico. São outras questões que foram colocadas, mas em condições normais, ela tem o direito também de ser acompanhada, desde com o devido registro, com toda a documentação que precisa ser encaminhada previamente para o sistema prisional, mas é um direito também dessa mulher. Bom, e chega um momento em que a mãe não pode mais ficar com o bebê nascido durante seu encarceramento. O que fazer? Vamos conferir mais uma pergunta. Eu gostaria de saber, de quando acaba o prazo para a mãe ficar com o bebê na prisão, o que acontece com o bebê? Doutora Soraya, primeiro, quanto tempo a mãe pode ficar com o bebê aí dentro do presídio? Bom, tá aí uma outra questão. Parece que tudo é polêmico, né, em relação ao sistema carcerário, mas de fato é. Porque essa também é uma questão extremamente debatida. Porque, ao mesmo tempo em que se tem uma previsão constitucional que fala de um prazo mínimo de 6 meses, nós temos esse como um marco fundamental, o que não significa necessariamente que sejam só os 6 meses.
mas que pode ser mais do que isso. Por um outro lado, as discussões todas que se dão e que são discussões extremamente importantes e que são polêmicas permanecer mais com essa criança. Isso significa também o melhor interesse da mãe e da criança, porque há de se compatibilizar uma série de questões, né, que a Aline vai falar muito, acredito que muito melhor do que eu, que são do próprio desenvolvimento da criança e, por outro lado, do direito da mãe de permanecer com essa criança. Então, vamos falar agora desse momento aí da separação. O que acontece quando chega o dia que o bebê tem que sair? Na maior parte das vezes, as crianças são retiradas, arrancadas do colo das mães, né? É uma cena muito triste, muito traumática, tanto para a mulher quanto para a criança. A criança sai muitas vezes chorando, a mulher fica também, né? A interna fica lá também chorando muito. É uma tortura, né? É uma violência que acontece, uma violência institucional que acontece dentro das penitenciárias. Se hoje essa criança é arrancada, o sentido dessa saída do filho é de violência, tanto para a criança quanto para a mãe, para a mulher. Agora, se essa mulher consegue conversar com a pessoa que vai ficar com a criança, falar, olha, meu filho, ele tá pequenininho, mas ele gosta de dormir assim, ele gosta desse brinquedinho aqui, né? Isso muda o sentido da entrega, né? O que se faz, na verdade, é uma transição de cuidados. Essa mulher começa a perceber como esse momento, como eu estou entregando meu filho porque o presídio não é um lugar para criança. Mas, infelizmente, isso é uma coisa que não acontece hoje, exatamente porque a justiça não costuma avisar os profissionais que trabalham com isso. E o que acontece com essa criança se não tem uma família fora do presídio, doutora Soraya? Na realidade, se por um acaso não existe a possibilidade de que essa criança esteja com pessoas da família, sob a guarda, a gente fala do poder familiar. Então, esse poder familiar, durante o cumprimento da sentença, ele não é extinto, ele não é cancelado, ele não deixa de existir, ele está suspenso. Somente em situações excepcionais, isso é uma outra coisa que passa no imaginário das pessoas. É uma criminosa, então agora ela não tem mais direito a estar com os filhos. Não, a gente precisa considerar algumas situações. Quando os crimes são os crimes com intenção, ou seja, são os crimes dolosos contra a própria criança, são crimes que eventualmente há perda do poder familiar. Mas os demais condenações criminais, elas não implicam a perda do poder familiar. Então, essa criança, num primeiro momento, vai se buscar o quê? Uma acomodação, uma guarda junto da família. Por quê? Para que se mantenham todos os laços, que são esses laços afetivos e a possibilidade de cuidado. Em última instância, infelizmente, o abrigamento é a solução. Então, o que nós vamos ter como uma regra, de uma forma geral, é que as crianças permaneçam em abrigamento até os 2 anos de idade, para que efetivamente possam encontrar até famílias que possam, durante esse período, inclusive ter observar os seus cuidados. Agora, nós temos casos aí pelo Brasil afora de crianças que chegam à maioridade dentro de abrigos, até porque algumas vezes a mãe sai e aí tem a prática de um outro delito, outras vezes as penas realmente são extensas, o suficiente a ponto de que as crianças passam, né, da fase da infância para a fase da adolescência dentro dos abrigos. Isso não é o ideal, não é o que se espera, mas também é a última, em princípio, é a última alternativa. Agora, um outro ponto importante de fixar aqui é: juiz nenhum tem o direito de entregar criança para a adoção sem a vontade da mãe. E essa vontade, ela deve ser livre e consciente. Eu digo isso porque nós precisamos observar que alguém que está atrás das grades já tem uma limitação muito grande na sua voluntariedade. Então, muitas vezes se diz, então é melhor entregar para adoção mesmo. Não, não é assim, o melhor entregar para adoção mesmo. São laços que se rompem e que já são rompidos, como a doutora Aline falava antes, muitas vezes dessa forma agressiva, dessa forma abrupta, num primeiro momento, e que depois, com uma adoção que não foi internalizada pela mãe,
se refletem em um laço que se rompeu mais uma vez por uma violação do Estado. E vamos falar agora sobre o que a lei prevê em relação à alteração de regime das mães detentas. O habeas corpus 143641 do STF, de janeiro de 2018, determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos. Doutora Soraya, isso aí é automático? Tem que ser feito um pedido? Como é feito esse pedido? Olha, infelizmente não é automático, né? A realização desse pedido via habeas corpus coletivo ao Supremo Tribunal Federal demandou, né, na sua substância, que esse fosse um direito garantido às mães nessa situação, porque é isso, são mães de filhos menores de 12 anos ou em determinadas situações que necessitem de cuidados ou mesmo das gestantes. Mas assentou-se a posteriori que casos são analisados individualmente, a ponto de que nós temos já registros e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro já realizou levantamento nesse sentido, mostrando que 1 a cada 4 mulheres que passa pela audiência de custódia com a partir da prisão em flagrante tem a prisão preventiva decretada. Pois é, doutora Aline, qual a diferença faz aí na vida dessa criança e dessa mãe também ter essa possibilidade de ter essa segunda chance, sair do presídio e cuidar do filho em casa? Faz muita diferença mesmo. Primeiro, a questão da estimulação, né? Ter a chance de poder estimular essa criança em um lugar que ela possa aumentar os vínculos familiares dela, e um lugar que ela possa ter acesso a outras coisas, né? Como eu já tinha comentado anteriormente, se olhar no espelho. Isso é importante para a formação do eu da criança, né? Ela se olhar, se reconhecer, se perceber. Uma coisa que as crianças dentro do sistema prisional não têm, porque não pode ter espelho lá, né? É importante também porque essas mulheres costumam ter outros filhos lá e é necessário também um fortalecimento dessa rede para cuidar da criança, né? E é importante pensar nisso porque na nossa sociedade é extremamente comum que as mulheres sejam as únicas responsáveis pelos filhos. E existe o ideal é que se construa e se fortaleça uma rede para poder cuidar de uma criança. Então, a saída dessas mulheres do sistema prisional e é extremamente importante para a saúde mental de ambos, tanto da criança quanto da mãe. Pode até ajudar a interromper aí um ciclo de violência, já que a criança tem uma outra criação com a mãe perto? Sim, pode ajudar a interromper um ciclo de violência, tanto no sentido de que essa criança vai estar com outras pessoas também, né? Criar uma criança não tem só sentimentos positivos, tem sentimentos negativos também, gera raiva, gera falta de paciência, dentro de um contexto como o cárcere. Então esses sentimentos eles ficam aflorados muitas vezes, então não existe nem a possibilidade dessa mulher, normalmente já não existe a possibilidade da mulher falar de um mal-estar da maternidade. Falar desse mal-estar dentro do sistema carcerário é muito mais difícil, porque essa mulher é penalizada, ela é julgada, ela é vista pelos outros como a bruxa, a má que cometeu aquele crime, que não é qualificada para ser uma boa mãe, né? Então, assim, sair do sistema prisional já é um passo importante para a saúde mental dessa mulher, para que ela consiga cuidar do filho, e isso é importante para interromper o ciclo de violência, e também é importante porque aumenta a rede dessa criança, e essa criança também pode ter acesso a outras instituições, como creche, apesar de ser muito difícil, ter muita pouca creche no Brasil, né? Creche é algo extremamente importante para quebrar o ciclo de violência contra as crianças e quebrar também e melhorar, na verdade, a saúde mental das mulheres. Bom, e o nosso programa de hoje chegou ao final. Doutora Aline, doutora Soraya, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!